E num primeiro momento nós vimos uma acomodação das pessoas, e ainda tem muitas ainda à beira do caminho, mas ao longo desse tempo nós vemos muitas pessoas sedentas por Deus e querendo mais a Deus. Cada vez mais se prova de que nosso Deus é um Deus relacional, que Ele ama se relacionar com seus filhos e Ele nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. E por isso que quando nós não nos relacionamos uns com os outros, nós nos isolamos, nós nos deprimimos. Então por isso essa demanda pelas pessoas virem aos cultos, quererem estar nos cultos e se relacionar uns com os outros. Quem é que está hoje aqui no culto e congrega conosco ou nos visita há pelo menos 6 meses? 6 meses, quem é que está conosco aqui nos últimos 6 meses, que veio aqui para a congregação, os últimos 6 meses? Amém, amém. Glória a Deus, amém. Então nós temos recebido muitas famílias novas, né, aqui na igreja, as pessoas têm assistido os cultos na internet, algumas têm recebido um link de um amigo ou de um parente, e têm se achegado a nós, e nós louvamos a Deus por isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, gente, quero refletir junto com vocês, à luz da palavra de Deus, sobre o que a nossa caminhada com Cristo e o que acontece dentro de cada um de nós, quando nós tomamos as decisões no nosso dia a dia, baseados ou não na palavra de Deus, e as consequências disso. Nós temos uma visão de quando nós nascemos, de que a nossa vida ela é linear, de que nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos. Então, ao decorrer da nossa vida, nós fazemos planos. Nós construímos planos, ideias de um casamento, de uma moradia, de um local para eu morar, da onde eu vou viver. Então, nós construímos isso durante a nossa vida. Para nós cristãos, nós nascemos, nos desenvolvemos, crescemos, morremos, mas para nós cristãos não para por aí. O fim não é a morte. Nós temos a nossa morte física, mas após a nossa morte física, veio uma vida de eternidade com Cristo. E essa vida de eternidade com Cristo, ela é muito, muito, muito maior do que essa vida que nós vivemos aqui na Terra, dos nossos 20, 50, 80 ou 100 anos aqui na Terra. Então nós vivemos aqui nessa vida, mas nós pensamos na eternidade. Mas se nós, quando nos achegássemos a Cristo, nós soubéssemos que nós tínhamos essa eternidade, mas somente a eternidade, e não fôssemos viver nada de bom aqui nessa terra, quem sabe muitos de nós não seríamos cristãos. Deus, Ele nos promete uma eternidade, Ele tem uma promessa de vida eterna, de paz, de alegria, sem dor, mas Ele tem promessas para as nossas vidas aqui nessa terra. O desejo de Deus é que nós, sim, sejamos felizes, que nós tenhamos uma família e que nós venhamos a refletir aqui a imagem e semelhança de Cristo aqui nessa terra. A palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. Então nós somos pequenos Cristos aqui nessa terra. Então nesse período de nascer, se desenvolver e morrer dentro desse período, nós estamos num processo de santificação. Então nós vamos nos santificando ao longo do tempo. E santificação é separação. Então nós vamos nos separando cada vez mais, nos consagrando cada vez mais ao Senhor, buscando mais nos achegar às coisas dele, e assim nós vamos transformando a nossa vida. Então por isso a gente fala, o apóstolo Paulo fala do velho homem e do novo homem segundo a imagem e semelhança de Cristo. Então eu e você não somos as mesmas pessoas
desde que nós aceitamos a Cristo nas nossas vidas, quando nós recebemos o Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós estamos sendo transformados todos os dias quando nós deixamos a palavra de Deus lapidar e transformar o nosso caráter. Então, o objetivo da palavra de Deus, nessa noite, nos dias de culto, os dias de meditação da palavra de Deus, é que ela venha fazer diferença e transformar a minha e a sua vida. Tantas pessoas você deve conhecer, que conhecem a palavra de Deus, mas não são transformadas. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus faça a parte dele e venha nos transformar. Obrigado, mano. Então o objetivo de hoje é que nós venhamos a sair diferentes daqui. A nós sairmos transformados pela palavra de Deus. Amém? Porque muitas vezes nós combatemos o pecado. Então nós combatemos, não, eu quero me afastar do pecado, eu não quero pecar. Ao passo que nós deveríamos nos achegar a Deus. Porque nós só pecamos porque nós nos afastamos de Deus. Então, se eu me achego a Deus, automaticamente eu estou me afastando do pecado. Então eu não preciso ficar combatendo o pecado, eu preciso combater a minha carne que luta contra a vontade de Deus para eu buscar as coisas de Deus. Então eu preciso todos os dias estar me moldando à palavra, me achegando a Deus, para que eu venha me afastar do pecado e exercer esse processo de santificação, que é o que nós estamos aqui hoje fazendo. Essa jornada da nossa vida, essa jornada, nessa caminhada todos os dias, é uma caminhada à terra prometida, que é a eternidade com Cristo. Mas ao longo dessa caminhada, eu tenho várias promessas de Deus sobre a minha vida. Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Você tem promessas de Deus sobre a sua vida. Você tem profecia sobre a sua vida. Uma palavra lançada, uma profecia liberada. A própria palavra de Deus proferindo bênçãos sobre as suas vidas. E o tempo vai passando. E às vezes o tempo vai passando e nós vamos pensando, tá, mas quando é que isso vai acontecer? E muitas vezes nós nos indignamos e nós pensamos, Deus, a minha hora não vai chegar. A do fulano chega. Né? Tem a irmãzinha que está orando para casar. Está orando por um homem de Deus para casar. Todo mundo casa na volta. E ela está ali esperando. E às vezes fica falando para o Senhor, Senhor, até quando eu vou esperar? E muitas vezes é uma separação de Deus, um tratamento de Deus nos nossos corações, para que Deus cumpra o propósito dele na hora certa, no momento certo. E não raras vezes nós brigamos com Deus, nós questionamos a Deus, nós murmuramos contra Deus. E se tem uma coisa que deixa Deus triste, é a murmuração. Eu vou reformular. Se tem uma coisa que deixa Deus irado, é a murmuração. Porque a murmuração, ela é a desconfiança daquilo que Deus tem de propósito sobre a minha vida. Então, quando eu começo a murmurar, a liberar essas palavras, ao mesmo tempo eu estou dizendo, Deus, tu não vai cumprir os propósitos da minha vida. Tu não é suficiente para fazer. Então é falta de fé, é indignação contra Deus. E isso deixa Deus irado, irritado. E nós vemos isso acontecendo com o povo de Israel. O pastor Samuel pregou aqui domingo e falou um pouco da história do povo de Israel. E ficou cativo no Egito por mais de 430 anos. E clamava, o povo de Israel clamava por um libertador.
E Deus manda Moisés. Moisés tira o povo do Egito pela mão de Deus e conduz o povo no deserto até uma terra prometida. E essa terra prometida era um lugar que não era muito longe, que eles poderiam chegar em 2, 3 meses, mas demoraram 40 anos no deserto, andando em círculos, porque murmuraram contra Deus. A cada vez que murmuravam, Deus tratava eles um pouco mais. A cada vez que eles se irritavam com Deus, Deus tratava eles um pouco mais. E assim Deus foi tratando. Eu quero ler com vocês Números, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: aqui está registrado algumas das murmurações do povo de Israel no Egito. Tem outros textos, nós vamos ler esse, mais outro. Diz assim: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. A população que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então eles estavam criticando aquilo que Deus estava dando para eles todos os dias. Eles estavam murmurando, não porque eles não tinham, mas por aquilo que eles tinham e não estavam satisfeitos com aquilo que Deus tinha dado para eles. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a abdélio. Abdélio é como se fosse uma goma que cresce nas árvores no Oriente Médio, e esse abdélio era moído e ele era aromático. E aí era parecido com isso. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num graal o pisava, e em panelas o cozia. E dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Aqui está descrito a murmuração do povo, e Deus se irou tanto que colocou fogo naquele lugar. E Deus só não matou o povo por causa das orações de Moisés. E essa não é a primeira vez. Números, capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. E o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Isso aqui aconteceu quando o povo, caminhando no deserto, avistou uma terra, e eles disseram o seguinte: vamos mandar 12 espias para espiar essa terra e ver como é que é essa terra, se realmente essa terra é boa. Eles mandaram os 12. E quando esses 12 espias voltaram, 10 deles criticaram aquela terra, dizendo que tem muitos povos. Tem os amorreus, os jebuseus, os heteus, tem povos em cima dos montes, tem os filhos de Anaquim, que são gigantes, eles nos enxergam como gafanhotos, eles vão nos matar, eles são homens de exército, nós não temos como vencer eles. 10 dos 12. E quando eles falaram tudo isso,
o povo estava presente. E o povo começou a murmurar. O povo começou a se entristecer. Somente Caleb enxergou aquela terra como uma terra da promessa. Uma terra que emana leite e mel, uma terra que tinha uvas, cachos de uvas do tamanho de árvores. Eles carregavam os cachos de uva em cima do ombro. Somente Josué e Caleb, mas os outros murmuraram contra Deus. Nessa murmuração, nessa indignação do povo, desses 10, junto com o povo, Deus castigou o povo de Israel por causa da murmuração deles. Olha bem, esse povo por 430 anos foi escravizado. Orava por um libertador, foi liberto. Rodou no deserto por 40 anos. Murmurou. Quando chegou lá perto, manda 10, manda 12. Os 10 chegam, reclamam daquela terra prometida. E quando eles voltam daquela terra prometida, eles incendeiam o povo. E aquele povo fica todo incendiado e murmura contra Deus. E olha o decreto de Deus sobre aquele povo. Números, capítulo 14, versículo 20. Vocês estão comigo aqui? Amém. Glória a Deus. Tornou-lhe o Senhor, segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Falou para Moisés. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém o meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou. E sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitavam no vale Mondai. Amanhã de rumo caminharei para o deserto e pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhe: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá a vossos cadáveres, como também todos os que de vós forem contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra prometida. Amém? Olha o decreto de Deus depois de tudo isso, por causa da murmuração. Quando eu leio esse texto, cai sobre mim um peso e um temor de Deus, de quantas vezes eu murmurei ou reclamei de Deus, desconfiando das promessas dele. Quantas vezes cada um de nós não criticou a Deus ou murmurou, não confiando nas promessas de Deus. Nós vivemos aqui no mundo e nós somos influenciados pelas coisas do mundo. E quando somos influenciados pelas coisas do mundo, temos a tendência de murmurar contra as coisas de Deus. A murmuração é a insatisfação, é a ingratidão e que tem interesse de muitos. Há muito interesse de que nós venhamos a estar insatisfeitos. Há interesse que nós venhamos a estar insatisfeitos com o carro que nós temos. Há um grande interesse que nós venhamos a estar insatisfeitos com a casa que nós temos. Há um grande interesse mundial que nós venhamos a estar insatisfeitos com as roupas que nós temos. E não é porque nós não temos uma casa, não é porque nós não temos um carro, não é porque nós não temos uma roupa.
mas é colocado em nós a insatisfação. E com a insatisfação, nós murmuramos e murmuramos contra Deus. E quando nós murmuramos contra Deus, e nessa noite o Espírito Santo fala com nós, se acende a ira de Deus sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós andamos no deserto por 40 anos. Porque murmuramos, porque não confiamos, porque não acreditamos. E aí nós ficamos pensando, mas qual é a fórmula para que eu não venha murmurar, para que eu não venha questionar, e para que eu venha andar em paz na presença de Deus e sobre aquilo que Ele quer nas minhas vidas, na minha vida. A palavra de Deus diz para nós orarmos e vigiarmos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do pecado. Lá em Gálatas capítulo 5 diz, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne ou os desejos da carne. O segredo para nós vivermos uma vida sem murmuração é fazer aquilo que nós sabemos que nós devemos fazer e não fazemos. Porque nós achamos que é pouca coisa e que isso não vai resolver o meu grande problema. O que um versículo pode resolver no grande problema que eu tenho na minha vida? Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia é um livro espiritual e que a Bíblia aberta, ela abre um portal do céu sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Quando nós proferirmos a Bíblia, a palavra de Deus dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Eu me lembro quando os nossos filhos eram pequenos ainda, tinham 1 ano, 2 aninhos, e eles andando no meio da sala assim, e nós lendo a palavra de Deus. E algumas pessoas podem pensar, mas que devocional é esse? Se eles nem estão entendendo nada, eles estão só ali no meio da sala. Não, é a palavra de Deus. E nós precisamos entender e confiar que a palavra é poderosa para transformar. A palavra é transformadora, ela é poderosa para fazer. E o que nós temos que nos questionar nessa noite, diante dessa história do povo de Israel, uma coisa nós temos que entender. Na palavra de Deus existem histórias que nós precisamos copiar e histórias que existem ali para nós não fazermos igual. Então, dentro dessa história, nós precisamos analisar uma coisa. Tinham 10 que estavam murmurando e incendiaram os outros. Então, assim, eu sou quem incendeia os outros para murmurar, ou eu sou aquele que murmura junto com todo o povo, ou eu sou igual a Josué e Caleb, que enxergam as promessas de Deus, dão glória a Deus e dizem, não, nós vamos adiante, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Cremos que o Senhor é fiel para cumprir cada palavra e cada promessa. Nós precisamos entender onde é que nós estamos. Porque quando nós não influenciamos, nós estamos sendo influenciados. E uma coisa que nós entendemos no meio dessa pandemia, que quando nós não estamos na rua, no trabalho, ou somente dentro de casa, nós estamos vivendo o quê? Uma vida virtual. Aí nós estamos vivendo uma vida na internet, uma vida de mentira. Aí nós começamos a entrar na internet, redes sociais, viver num mundo virtual. Aí as pessoas que nós seguimos, para nós o mundo é aquilo. Então eu começo a me comparar com o mundo daquilo, e o mundo me oprime cada um de nós, dizendo que o que tu tem não é o suficiente. E aí nós caímos no mesmo engano que é murmurar. E nessa noite nós precisamos entender que as promessas de Deus sobre a nossa vida, elas são muito melhores e maiores do que as promessas que o mundo tem para mim e para a sua vida. O mundo tem promessas para a nossa vida. Uma vida feliz, uma vida tranquila. Você vai trabalhar arduamente, vai colocar os filhos na escola o dia inteiro, não vai se relacionar com eles, mas, em compensação, tu vai ter um carro melhor, em compensação, tu vai ter uma casa melhor,
Só que o mundo não diz que depois, lá com 17, 18 anos, tu vai ter que colocar o teu filho para fazer terapia, porque por 10, 15 anos não teve um relacionamento com os pais, mas teve relacionamento com outras pessoas que muitas vezes nós nem sabíamos quem era. Era a tia da creche, a tia da escola, o vizinho. Existem momentos de necessidade e que nós precisamos fazer isso, e realmente tem que ser feito. Mas existem pessoas que estão sendo moldadas pelo mundo e se conformando com esse mundo, achando que as promessas do mundo vão nos levar para uma terra prometida. E somente as promessas de Deus vão nos levar para essa terra prometida. Nós estamos aqui hoje para que nós não venhamos a nos conformar com o mundo, para que nós não venhamos a tomar a forma do mundo. Porque se você não estivesse aqui nessa noite hoje, e estivesse na frente da televisão assistindo a Globo, você estaria tomando a forma do mundo. E estaria, quem sabe, olhando uma propaganda agora de um carro novo e pensando, eu preciso trabalhar mais para comprar esse carro. Eu preciso trabalhar mais horas para comprar essa casa. Mas hoje você está aqui nessa noite para escutar uma palavra de Deus transformadora na sua vida, dizer que o que Deus tem te dado é suficiente, que Deus quer te dar mais, Ele quer te fortalecer, Ele quer que tu atinja novos níveis, mas os novos níveis, eles são atingidos pela gratidão e não por ingratidão. O diabo quer colocar isso no nosso coração, dizendo que, você é grato, aí você não consegue ter voos maiores, porque você é acomodado. Mentira do diabo. Quando nós somos gratos a Deus, isso nos impulsiona para níveis maiores. Deus, eu te agradeço pelo maná de hoje, por esse pãozinho, por esse cafezinho e por essa casa, porque eu sei que tu tem coisa muito maior para a minha vida. Sede fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, diz a palavra de Deus. Quando nós somos fiel naquilo que Deus nos dá, quando nós somos fiéis no maná que Ele nos dá todos os dias, pode parecer pouco aos teus olhos, porque nós estamos nos comparando com aqueles 3, 4, 5 mil, quem sabe que estão rodeando a sua rede social, ou o grupo de pessoas que está andando com você. Existe uma pesquisa feita já há muito tempo, que diz que uma pessoa que ganha 3 mil reais, ele é muito mais feliz quando ele vive no meio de pessoas que ganham até um salário mínimo. E ele é muito mais triste e deprimido se ele vive no meio de pessoas que ganham acima de 10, 15 mil reais. Quem estão sendo os nossos seguidores? A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos dando ouvidos? A quem o mundo tem enfiado para dentro da nossa casa, ou para dentro da tua casa, homem, dizendo que a tua esposa não tem o estereótipo de mulher que deveria ter, porque ela não é perfeita segundo o estereótipo do mundo, porque ela não é magra, porque ela não tem o olho claro, ou porque ela não tem uma cor de cabelo específica, ou porque ela não tem o cabelo liso. Não! Isso está errado. A palavra de Deus diz que aquele que achou uma esposa, achou a benevolência do Senhor. Ela é bênção de Deus na tua vida. Que nós venhamos a ficar com a esposa da nossa mocidade, com a esposa que Deus nos deu. Todos nós um dia vamos ficar velhos. Todos nós um dia vamos estar velhinhos, vamos estar em cima de uma cama. Eu quero ver aonde é que vão estar todas as blogueiras daqui a 70 anos. Ou todos os blogueiros, os saradões, onde é que vão estar daqui a 70 anos? Todos no mesmo lugar. 70, 80, 100 anos. Vão estar tudo num caixão apodrecendo. O que nós precisamos seguir é a palavra de Deus. Nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. Nós temos que fazer exercício. Nós temos que comer comida saudável, sim. Nós precisamos cuidar do templo que o Espírito Santo de Deus nos deu e que Ele habita aqui dentro de nós. Mas isso não pode se tornar uma doutrina, uma religião para nós, ao ponto de nos sufocar, ao ponto de mulheres e homens bonitos, saudáveis, se olharem no espelho e se acharem feios. Querendo fazer plástica, querendo mudar todo o seu corpo, gastar milhares de reais, 30 mil, 60 mil, 100 mil, e nunca ficarem satisfeitos. Isso é demoníaco.
Nós não podemos entrar nessa onda. É um alerta para os pais. Há um índice grande de suicídio de meninas e meninos de até 13 anos. Por causa de bullying cibernético, de outros adolescentes que entram em contato e dizem, por que tu não te mata de tão feio que tu é? Por que tu não tira a tua vida assim, desse jeito? Porque está sendo confundido no mundo curtidas e likes com amor, com carinho, com afeto. O virtual está se confundindo com o real. Isso não existe, é ficção. Construir uma timeline de Facebook e Instagram bonita é muito fácil. Eu posto só o que é bom, coloco filtro, eu faço isso no meu trabalho. Eu faço isso, uso para trabalho, eu faço isso. Tiro uma foto bonita, boto um filtro e construo ali, cada um que entra ali, mas que legal isso aqui, mas que bacana. As pessoas não são aquilo. Elas não postam os momentos difíceis, os momentos no hospital, os momentos de depressão, os momentos de choro. Quantas blogueiras, blogueiros em depressão, acordam tristes, drogados muitas vezes, se arrumam, colocam a maquiagem, a roupa, para tirar uma foto e postar. E quantos de nós não segue aquelas pessoas e admira, a venera, a curte, e isso ao longo do tempo vai entrando e moldando os nossos corações. E nós vamos ficando insatisfeitos, pesados, magoados, entristecidos, e muitas vezes não sabemos nem o porquê. Mas fomos pegos por um sistema falho e caído, aonde jaz o maligno. Nós venhamos a voltar às Escrituras, palavra de Deus, que transforma, que liberta. Às vezes nós achamos que, por ter um estereótipo de igreja, as pessoas não vão ser salvas, não vão ser libertas. A palavra de Deus é poderosa. Eu me converti num contexto totalmente adverso. Eu me converti nos Estados Unidos, na Califórnia, onde todo mundo é pró-esporte, é surfista. Eu me converti numa Assembleia de Deus, onde todo mundo usava terno e gravata. E eu, um jovem, cheio de tatuagem, perdido, mas Deus me alcançou. A palavra de Deus é poderosa. Que nós venhamos a proferir a palavra de Deus na nossa casa, para os nossos filhos. Que essa palavra venha nos santificar, para que nós venhamos a ser santificados ao ponto de nós transformarmos a outros. Que no ambiente onde nós estejamos, seja um ambiente de alegria, um ambiente de paz. Que a tua casa seja um lugar onde as pessoas queiram estar. Que as pessoas queiram estar junto contigo, queiram te abraçar, queiram te convidar, queiram estar junto contigo. Dizer, essa pessoa é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa que me traz paz, que seja uma casa de socorro, uma casa de oração. Eu profetizo sobre a tua vida nessa noite. Que a tua casa seja uma casa de bênção, uma casa alegre. Que a minha e a tua mente possa nessa noite ser moldada pela palavra de Deus. Quero chamar o Ministério de Louvor para me ajudar. Que a tua casa seja moldada e transformada ao ponto de nós agradecermos por tudo. Chegarmos ao ponto de, como o apóstolo Paulo agradeceu pelas dificuldades, pelas injúrias, pelas dores, pelas aflições, entendendo o propósito maior que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Eu não sei qual é a dificuldade, qual é o problema, qual é a aflição que você está vivendo nesses dias, nos últimos dias. Mas eu quero te dizer, seja grato por aquilo que você tem. Confie em Deus, que eu tenho a certeza de que Deus vai transformar essa situação. Por meio da fé, na palavra de Deus, eu tenho a certeza de que Deus vai transformar essa situação. Pode parecer impossível aos teus olhos, mas ela não é impossível para Deus. O apóstolo Paulo era um perseguidor de cristãos, matava os cristãos, e ele escreveu mais da metade do Novo Testamento.
Se Deus converteu o coração de um homem desse, o que Ele pode fazer comigo e contigo? Ele pode fazer muito mais. Esses são os mistérios de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor, confiar na palavra dEle. E assim Ele vai fazer nas nossas vidas. Fique de pé, por favor, vamos adorar o nosso Senhor. Curva a sua cabeça, Senhor, levante as suas mãos, vamos adorar o nosso Deus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pra você cantar essa noite. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim Agradeça a Deus agora. necessita Agradeça a Deus por tudo que Ele tem te dado. Pela casa, pelo trabalho, pelas vestimentas, pelo alimento. Louve a Deus nesse momento, confiando, acreditando nas promessas do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo, pela Tua palavra, pela Tua direção, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Se alguma pessoa aqui nessa noite veio hoje pela primeira vez, ou tem vindo aqui, e ainda não fez uma oração de entrega ao Senhor Jesus, para receber esse Espírito Santo, para que Ele viva na sua vida, lhe trazendo direção todos os dias, do que é certo, do que é errado, para que você tenha comunhão com Ele e Ele contigo, e venha todos os dias direcionar a sua vida. Se você não fez a oração de entrega da sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão, que eu quero orar junto com você. Amém, glória a Deus. Vamos orar todos juntos, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu te recebo no meu coração como meu único e suficiente Salvador. Esteja comigo todos os dias até a consumação dos séculos, me guiando e me direcionando aos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, gente. Que bênção. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que
tenha um retorno para casa abençoado, uma semana abençoada, que o culto de hoje possa gerar transformação na sua vida e que a partir de hoje mesmo, chegando na sua casa, você tenha uma atitude diferente com seus filhos, uma atitude diferente com o que você tem na sua geladeira, uma atitude diferente com o que você tem na sua conta bancária. Um dia Deus perguntou para mim por que altera sempre o teu humor conforme o número da tua conta bancária. E eu fiquei pensando, e Ele mesmo respondeu, dizendo: porque tu não confia em mim. O nosso humor, ele não pode ser moldado conforme o valor da nossa conta bancária, conforme o que temos ou não temos na geladeira, conforme aquilo que temos de roupa para vestir ou não. O nosso humor precisa estar firmado na palavra de Deus e nas promessas que Ele tem para a nossa vida. E Ele tem promessas de paz e não de mal. Nosso Deus é um Deus bom, um Deus de propósito, um Deus que cuida dos seus filhos. Nós precisamos ser gratos, só por entender que nós estamos